Se você chegou nesse vídeo é porque você está pronto e Deus confiou em você para que essa mensagem chegasse até você. Esse vídeo ele não é para ser apelativo nem nada do tipo, mas para te falar o que o meu coração está cheio e por algum motivo Deus tem me incomodado para falar disso. Eu acredito que chegou exatamente na pessoa certa, na hora certa, e se você está aqui é porque chegou o momento de você escutar isso, porque muita coisa na sua vida vai mudar. Eu tenho certeza que você anda bem preocupado, você anda ansioso e muitas das vezes você chega a chorar. Por que aconteceu isso comigo? Eu lembro em 2018, quando eu achava que nada funcionava para mim. Parecia que as coisas só funcionavam para as pessoas, parecia que nada para mim dava certo. Aí eu cheguei no momento que eu cheguei a duvidar se as coisas, sei lá, se eu podia realmente mudar de vida, se eu tinha mesmo a capacidade disso acontecer. E muitas das vezes eu chegava a querer desistir de tudo, jogar tudo pro alto e só viver, sabe? E se você está vendo esse vídeo, eu acredito que você esteja assim, ansioso. Muitas das vezes, não sei se você já chegou ao ponto da crise de ansiedade, mas no momento que você está tão inconformado das coisas que estão acontecendo e ao mesmo tempo você vê que tudo dá certo para as outras pessoas, que você nem sabe mais o que fazer. Mas esse vídeo é para te dar uma luz, para te informar exatamente o que você vai fazer a partir de agora, ok? Poucas vezes eu falo sobre esses assuntos, então se eu estou falando isso agora, é porque tem coisa importante aqui. E se eu fosse você, eu não pulava nada aqui e prestaria atenção em tudo. Se liga só isso aqui. Em Filipenses 4, do 6 ao 7, diz assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas. E com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Eu quero que você medite nessa palavra aqui, porque a minha vida mudou depois que eu entendi isso. Eu lembro em 2018, quando eu estava, como eu te disse, bem chateado, ansioso e sem saber. Eu estava naquela fase em que parecia que eu estava num deserto e eu não saía dali. As pessoas passavam num concurso, ou conseguiam um emprego muito top, ou elas conseguiam fazer alguma coisa, mas eu sempre travado. E por quê? Se eu era uma pessoa tão temente a Deus e eu via tanta gente, às vezes ruim, se dando bem na vida, sabe? Por quê? Quando eu encontrei essa palavra aqui, foi direcionada exatamente para mim. Em 2019, a minha vida mudou de forma honesta e mudou através da internet, com alguns negócios que Deus foi colocando no meu caminho, outros deles foram parando de funcionar e Deus foi sempre me ajudando com isso, porque eu entendi o que fazer quando chegar naquele ponto que você não sabe o que fazer. E eu vou te explicar. Quando aqui em Filipenses diz assim, ó, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica. O que isso quer dizer? Deus está falando exatamente isso aqui para você e todo esse tempo você tem ignorado. Para de ficar ansioso. Você quer saber o que vai dar certo para você? Fecha a porta do teu quarto e fala comigo, mas não do jeito que você vem falando. Você está com dificuldade de falar com Deus. Ele está te chamando mais para perto. Existe uma forma em que você chega mais perto dela e o nome disso é jejum. E isso aconteceu na minha vida. E se só vai chegar esse vídeo aqui para as pessoas que precisam escutar isso. Eu preciso te falar uma coisa aqui. E talvez pessoas do mundo não vão entender, por isso que esse vídeo não deve chegar para elas e sim para as pessoas certas. Tem coisa que vai dar certo para os outros que não vai dar certo para você. Independente se você tentar, independente se você ser muito melhor do que ela. Porque Deus está contigo. Tiago, como assim? Então eu estou sofrendo isso tudo, essa perseguição inteira, porque eu tenho temor a Deus? É. E Deus fala disso. Eu venci o mundo. Aqueles que realmente querem ter uma vida melhor com Deus, sofrem um pouco mais, até entender isso aqui que eu vou te contar. E por que isso acontece? Porque Deus te ama de uma tal maneira que Ele não quer que você dê certo em aquilo que entra em conflito com o teu princípio. Deus te ama tanto que Ele tem medo de você dar certo em algo que te afasta dEle. Ele te ama tanto que Ele não quer que você vença o mundo, mas perca a sua alma ao mesmo tempo. Ele quer que você vença e vença também no espiritual. Teu Pai, Ele é tão bom que Ele te preocupa com isso. E eu precisava falar isso pra você, chega a arrepia, porque tem coisas que Deus me livrou, velho.
Eu lembro de ter visto pessoas, e quando eu abri o Instagram eu vi aquelas pessoas conquistando tudo. E eu nunca tive inveja, eu nunca tive isso. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca tive inveja. E talvez isso seja um dos pontos de que Deus me abençoou tanto. Eu moro numa mansão muito legal, cara, junto com meu filho, com a minha esposa. As pessoas do nosso lado são pessoas abençoadas. Eu dirijo os carros dos meus sonhos e tudo isso de forma honesta, mas eu só consegui fazer isso quando eu entendi isso que eu estou te contando. Tem coisa que não vai dar certo para você porque Deus te ama de uma tal maneira que Ele não quer que você dê certo em algo que entre em conflito com teus princípios. Por isso, não ande ansioso. O que você tem que descobrir agora não é aquilo que fez o outro enriquecer, que você abriu o Instagram e viu. Fulano enriqueceu com rifa, outro divulgando tigrinho. Mas que triste é você conseguir enriquecer em algo que te afasta de Deus. Que triste. E Ele não quer que isso aconteça com você. Mas de alguma forma Ele quer que você vença. É claro que Deus prefere que você, muitas das vezes, passe por desertos nessa vida para que você consiga a vida eterna. Mas mais ainda, um pai quer ver você vencendo em ambos os lugares. A mentalidade escassa, ela acha que ter uma coisa é ter um ou outro. Ou você tem vida boa aqui, ou você tem vida boa no céu. Ou você tem uma vida ruim no espiritual, você tem uma vida boa aqui, mas não. Você pode ter uma vida boa nos dois, assim como grandes heróis da fé, como Davi, como Jó, como Salomão, como diversos homens da fé que foram até mesmo bilionários. Você pode, só que teu coração tem que estar reto para isso, para que Deus te mostre aonde você precisa estar. Você vai prosperar naquele negócio em que Deus quer exatamente que você coloque sua mão. Só que você vai prosperar de tal maneira que você vai andar em carruagens, em carros que você jamais pensou. Você vai ter acesso a coisas que você jamais viu na sua vida e jamais achou que aquilo era possível. Mas vai acontecer. Você só precisa entender aonde Deus quer te levar. E como é que eu faço para entender isso, Tiago? Se aproximando. E não do jeito que você está fazendo hoje, porque não vem dando certo, mas com jejum e oração. Eu vou repetir essa passagem e você me diz se agora ela faz sentido para você. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu lembro no dia que eu fiz um jejum pela primeira vez. Eu pedi para Deus honrar minha família, ajudar minha família. Deus está na frente dos negócios, em tudo que eu tentasse, sabe, que eu colocasse a mão, Ele, de alguma forma, estivesse junto de mim e que a mão dele estivesse comigo, sabe, tipo, pedi isso. E foi algo que Ele me fez. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, e para você que está vendo isso aqui, é que falta chegar em Deus de um jeito diferente. O meu chegar em Deus foi com jejum. Eu lembro que eu fiquei, cara, mais de um dia, cara, foi mais de um dia, eu não lembro o tempo exato, mas eu fiz um jejum onde foi só água. Eu deixei de comer tudo, foi só água, somente água mesmo. E, Tiago, qual que é a lógica do jejum? O jejum, eu não vou falar essa palavra aqui no YouTube, mas você meio que diminui o seu corpo, ou seja, você deixa o seu corpo pior para que seu espírito aumente. Isso existe, a Bíblia fala disso. E eu precisava de respostas dos céus. Só que eu vou te falar uma coisa. Se você decidir fazer isso, algumas coisas esquisitas vão acontecer. Vai ter gente criando intriga com você, gente que não gostava de você indo embora, algumas coisas que não faziam sentido começando a fazer e às vezes não do jeito que você queria. O jejum assusta. Então, se esse vídeo chegou até você, é para você entender uma coisa. Você não vai dar certo nas coisas que o mundo deu certo. Deus te preocupa com isso. Você vai dar certo naquilo que Deus quer que você dê certo. Você é um instrumento. Você só não sabe qual e como ser usado. Você pode ser um violão tocado com as mãos de Deus. Como você pode ser uma flauta tocado pelo ar mais puro que existe. O que eu quero dizer aqui é, você é instrumento. Deus sabe disso. Essa tua ansiedade não vai te levar a lugar nenhum, mas o que vai te levar a algum lugar é entender que instrumento você é e para que você vai ser usado.
E você só vai entender isso quando você levar seu espírito de tal maneira que Deus vai falar com você. Então, programe um jejum, programe alguma forma, não precisa ser um jejum, mas uma forma que eleve o seu espiritual a tal ponto de Deus te falar o que Ele quer de você. E você vai ter, como diz aqui, a paz que excede todo o entendimento. Quando você sabe o que fazer, você tem uma paz. Esses tempos agora, Deus me falou para me falar sobre outras coisas, sabe? Deus me fala sobre isso e eu só obedeço. Inclusive acabou agora, estou gravando isso aqui, acabou de cair uma venda aqui sobre um produto que eu vendo na internet e foi algo que eu ajudo as pessoas e consigo ganhar dinheiro com isso. Enfim, eleva teu espírito de alguma forma. Comigo foi jejum. Você pode ser subir num monte ou pode ser se privando de alguma coisa, mas eleva teu espírito, que Deus vai falar contigo. Anota isso, tá bom? Não fica ansioso. Tem coisas que vai dar certo para você e quando dá certo, muita gente vai se perguntar como que dá certo para ele. E aí você vai falar isso para as pessoas. Dá certo para mim, mas pode não dar para você. Saiba o que Deus quer de você. E para saber disso, se aproxime dele de uma forma que você realmente faça teu espírito florescer. É isso. Não se cobra tanto. A palavra diz que na terra existe tempo para tudo. Existe tempo para cada coisa nessa terra. E o teu tempo, ele está dentro do tempo. O tempo de Deus é diferente. A gente vive no Cronos, ele vive no Kairos. É um tempo diferente, uma cronologia diferente. Porém, ele já tem isso dentro de si. As promessas dele já estão lá, só falta você fazer a sua parte. Que é entender o que Deus quer para você. É só isso que você precisa. E não é do jeito que você vem fazendo. É de um jeito que vai elevar ainda mais o teu espírito. Tamo junto demais, espero que você tenha gostado. E eu me sinto na obrigação de te falar que a minha escola, onde eu te ensino a realmente, cara, conseguir prosperar de forma real e honesta, tá com vagas abertas e 53% de desconto. E você pode entrar e aprender do meu lado. Vai estar aqui na descrição e se você quiser algumas aulas gratuitas também para saber como esse mercado funciona, também vou deixar aqui na descrição do comentário fixado. Não esquece o seu like, se inscrever nesse canal e habilitar o sininho. Esse aqui é um novo canal meu, onde eu falo de assuntos que meu coração está cheio e eu precisava falar. Se esse vídeo chegou até você, é porque era para chegar. E de alguma forma eu tenho certeza que isso aqui te impactou de alguma forma. E se isso te impactou e fez sentido para você, like, se inscreve e habilita o sininho. Tamo junto, meu nome é Thiago Hora e a gente se vê em um próximo vídeo.